Queria convidar o professor Luiz Anunciação, ele vai dar as nossas boas-vindas aqui e dar início aqui ao nosso evento. Boa noite, professor Luiz. Boa noite a todos, boa noite a todas. É com muita alegria que eu abro esse nosso encontro para falarmos um pouco sobre o estresse emocional, sua avaliação científica. É com muita felicidade também que eu represento a editora Nila Prez, que junto com a doutora Marilda, o Roberto, o Ivan, eu, a Irene e as outras pessoas, tanto batalharam, só nós sabemos, para que esse teste fosse não apenas enviado para o Conselho, mas considerado favorável nesse ano de 2022. É com muita felicidade também que, em nome da Nila, eu falo que nós somos uma editora que cada vez mais cresce, tendo sempre a ética, o respeito e a certeza que estamos com boas pessoas, com bons produtos e sempre pensando na frente em sermos definitivamente a melhor e a maior editora de instrumentos psicológicos, neuropsicológicos, pedagógicos no Brasil. Bom, essa aqui é o início da minha abertura, Ivan. Eu quero agora, nesse momento, primeiro saudar a todos nessa mesa, mas essencialmente a nossa principal autora, né? Que é a doutora Marilda Lippe, que ela definitivamente está conosco há algum tempo e a gente não pode deixar de reconhecer todo o trabalho que você tem feito, Marilda, em relação à avaliação do estresse. Ok? Beleza? Eu vou funcionar hoje como um mediador, então eu vou tentar aos pouquinhos bater uma bola com o Ivan, com você, Marilda, com o Roberto, também acolher as perguntas que vocês fizerem, vocês são totalmente convidados e convidadas a interagir conosco. Talvez pelo bate-papo seja melhor, porque aí com isso a gente consegue preservar um pouquinho a fala das pessoas, beleza? Se vocês quiserem a qualquer momento botar qualquer mensagem, basta clicar, pelo menos no meu Zoom, no botão de chat, colocar ali a sua pergunta. E se vocês quiserem, e também isso já é legal para que a gente possa conhecer, podem utilizar o botão de bate-papo, já colocarem seu nome, de onde você é, sua possível formação, que apesar da distância que a internet coloca para a gente geográfica, isso não significa de forma alguma uma distância afetiva, emocional, a gente já se conhece um pouquinho mais, ok? 7h36, eu acho que está no nosso momento, não é? Eu gostaria que, nesse momento, convidar a Marilda Lippe, a doutora Marilda Lippe, de forma que ela pudesse compartilhar a tela, se você preferisse, Marilda, apresentar um pouco. Eu vou ficar aqui do seu ladinho, se você precisar de alguma ajuda. Novamente, muito bem-vinda, Marilda. Sinta-se em casa, tão em casa quanto na sua própria casa. Muito obrigada, Luiz. Muito obrigada a todos que estão aqui presentes. É, na realidade, uma enorme alegria ter essa audiência maravilhosa aqui presente hoje, nesse dia tão especial, que é o lançamento do ISSL Revisto. Mas, para começar, eu preciso, inicialmente, agradecer algumas pessoas. Pessoas essas de um valor inestimável para que essa ocasião pudesse ocorrer. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, ao Ingo Gunther. O Ingo é o proprietário da Nila, ele é o editor, e o Ingo tem uma longa carreira de associação comigo, de mais de 20 anos, provavelmente 30 anos que nós nos conhecemos, e ele foi um editor que botou fé na primeira versão do ISSL. O Ingo é uma pessoa a quem eu devo muita admiração pela sua postura ética, pela sua postura inovadora e o desejo dele de estar sempre contribuindo com algo novo. Então, meus agradecimentos aqui, em primeiro lugar, vão para o Ingo, que não está aqui presente hoje, mas espero que ele saiba do meu agradecimento. Quero também agradecer a Irene, que Irene também está comigo há muitos anos, com uma dedicação e uma competência e uma amabilidade enorme. Então, Irene, muito obrigada por toda a sua colaboração através desses anos todos que nós nos conhecemos em função de publicações. E não poderia deixar de agradecer também a equipe daqueles mágicos que trabalham com psicometria e que fizeram um trabalho maravilhoso de colocar o ISSL num nível de desenvolvimento especial.
Luiz Anunciação, Roberto Cruz, Ivan Rabelo e toda a equipe desses profissionais que trabalharam para que o ISSL pudesse ter um parecer favorável e chegasse nesse nível de competência que chegou. Então, meus agradecimentos aí. Realmente, o ISSL ficou não só profissionalmente muito bonito, muito bom, mas ficou também com uma estética muito interessante, né? Gostei muito de ver a caixinha do ISSL que foi oferecida. Bem, eu vou falar sobre o estresse emocional e a avaliação científica que o estresse precisa ter, né? Agora, todos sentem o estresse, todos dizem que sabem o que é, mas aí a gente se pergunta, mas o que é mesmo? Porque a visão popular, às vezes, é tão distorcida, e mesmo a visão de jornalistas, a visão de pessoas menos avisadas, às vezes essa visão distorce um pouco como o tratamento deveria ser, como a avaliação deveria ser feita. Então, nós precisamos saber exatamente o que é o estresse, nós precisamos entender esse fenômeno tão complexo, essa resposta do organismo que tantas consequências pode trazer para o ser humano. Então, antes de definir cientificamente o que é o estresse, eu gostaria de falar para os senhores um pouquinho sobre como tudo começou. E como tudo começou tem a ver com a história do estresse no Brasil. Em 1980, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu morei 16 anos nos Estados Unidos, onde eu fiz toda a minha educação em psicologia. Eu dava aula na George Washington University e fui convidada pela PUC de Campinas para vir dar aula na pós-graduação em psicologia aqui. Quando eu cheguei aqui no Brasil, a primeira coisa que perguntei para os meus colegas profissionais da área foi sobre como o estresse era tratado no Brasil. Qual não foi a minha tremenda surpresa ao ter a resposta, que era estresse, nós não temos isso aqui. E realmente, não tínhamos a palavra, nós não tínhamos o conhecimento sobre o estresse, mas eu via no rosto, nessa atitude, no comportamento, no sofrimento do brasileiro, eu via o estresse estampado. E foi aí que eu comecei a divulgar aqui no Brasil o que era o estresse. E era tão sui generis, tão fora do comum, estar falando nessa palavra, que eu me lembro de uma entrevista que eu dei na revista Veja, que publicou na capa, Marilda Lippe planta no deserto, porque ninguém sabia o que era o estresse, né? Aí o Fantástico fez 4 programas sobre o nosso trabalho, e o Estadão publicou uma página inteira sobre o trabalho nosso. A partir daí, todo mundo começou a falar de estresse também, que foi algo extremamente enobrecedor saber que tinha sido divulgado. Então, é uma história bem interessante, porque começa aí a divulgação do que é estresse. Agora, por que trabalhar com estresse? O que é o estresse? Ele está presente? Ele existe de fato? Ou é só um piripaque, como diziam antigamente, um ataque de nervos, como diziam? Não, o estresse veio para ficar. E a pesquisa que o IPCS fez em 2020 revelou que havia em 2020, uma prevalência de estresse de 60%, numa amostra de mais de 3.000 respondentes. Nesta mesma ocasião, a Organização Mundial de Saúde publicou um trabalho dizendo que o estresse estava na ontogênese de grande número de transtornos mentais. Quais eram esses sintomas? Quais eram esses transtornos? Eram aqueles justamente identificados na pesquisa do IPCS como ansiedade. 57,5% de pessoas diziam estar sofrendo de ansiedade em 2020. Depressão, 26%. Mas o pior de todos, os índices, pânico, 14%. Altamente preocupante, né? Agora, nós temos que perguntar por que em 2020 nós tínhamos esses números tão preocupantes, tão avassaladores. Obviamente, nós tínhamos a pandemia,
nós tínhamos a tensão política muito presente na época. E toda essa pandemia, toda essa situação de máscara, isolamento, levou a uma atitude interna, a uma preocupação extraordinária de todo o povo. E a compreensão da falta de controle que o ser humano tem sobre si e a vida perturba e estressa. Nosso mundo presumido em 2020 foi destruído. E houve um aumento de 51% de queixas associadas a transtornos mentais no mundo inteiro, de acordo com a OMS. Então, como é que o estresse se manifesta? O que é o estresse de verdade? O estresse é uma reação psicofisiológica inseparável frente a desafios que avassalem o ser humano. Essa reação, ela se manifesta tanto na área física, como na área mental e na área emocional. E essas fotos que eu estou mostrando aqui, provavelmente são de situações que vocês aqui na audiência já sentiram vontade de fazer. Eu, pelo menos, já senti em inúmeras situações. Então, realmente, o estresse leva a determinadas reações que são muito importantes no ser humano e na sociedade. E aí nós temos o quê em termos de consequências do estresse? Nós temos consequências psicológicas, irritabilidade, a impaciência, nervosismo, inquietude, vontade de fugir de tudo, vários outros fenômenos associados, inclusive a raiva muito potente muitas vezes. Nós temos consequências físicas em termos de problemas cardiovasculares, problemas dermatológicos, problemas gástricos, uma série de problemas que surgem ou são agravados pela presença do estresse crônico exacerbado. Há consequências pessoais muito claras, como divórcios, rompimentos, separações, porque a pessoa estressada, ela está irritada, impaciente, sem concentração, sem disponibilidade para o outro. E aí, uma outra consequência muito séria, que realmente, muitas vezes, não é mencionada, mas eu preciso mencionar aqui para vocês, que são as consequências sociais. Nesta foto, eu menciono aqui, há um homem passando e vendo um outro caído no chão. Ninguém para, ninguém se detém, ninguém pergunta se é um alto executivo que teve um infarto, se é um pai de família que está passando mal, se é um bandido, se é um sem-teto. Passa-se em frente e não se olha. Por quê? Porque o estressado, ele tem por condição básica a preservação da sua própria existência. E ele, então, se volta para si próprio na ânsia de proteger a sua integridade. E nesta ânsia de autoproteção, ele se torna egocentrado e o cuidado pelo outro é muito menos importante. A empatia é prejudicada. Então, nisso, as consequências sociais surgem tanto quanto as consequências pessoais. Então, vejam aqui um quadro, sem entrar em detalhes profundos, mas um quadro que mostra a importância de se evitar, de se controlar o excesso de estresse. Quando eu falo de excesso de estresse, eu estou sendo realista, porque no mundo atual, no mundo tecnológico, no mundo em desenvolvimento, no mundo de pandemia ou pós-pandemia, é impossível não termos um pouco de estresse. Porém, não se pode deixar, na verdade, que esse estresse seja avassalador, que ele passe do ponto para ter essas consequências tão negativas que eu estou mostrando a seguir. Bem, e o que acontece, então, quando o estresse está demais? Na quebra da capacidade de lidar com os estressores e com a reação orgânico-mental que é desencadeada pelo estresse, o ser humano adoece física ou mentalmente ou em ambas as áreas do viver. Estressado, deprimido, ansioso,
Ele deixa de ser um cidadão pleno para passar a ser um encargo para a sociedade. Então, nesta situação de compreender toda a magnitude do impacto que o estresse excessivo tem, é fundamental que se saiba como prevenir, como tratar o estresse. Estou vendo hoje no Brasil uma tentativa muito positiva de empresas que estão tomando ações para prevenir o estresse em seus colaboradores. Isso é algo muito fidedigno, porque ao prevenir o estresse, nós estamos prevenindo aquela prevalência tão grande de ansiedade, aquela prevalência de depressão e aquela prevalência altamente preocupante de pânico também. Mas qual seria o primeiro passo para nós lidarmos com o estresse, para prevenir o estresse? O primeiro passo é a avaliação do estresse de um modo fundamental, mas ela deve ser científica e ela deve ser acessível. Científica, porque ela necessita ter mecanismos de avaliação que sejam fidedignos, que sejam validados e que realmente meçam o que se propõe a medir, que é o estresse. E acessível porque se o teste for muito complexo, se ele for muito difícil de aplicar, avaliar, interpretar, nem todo mundo consegue ter acesso, nem consegue utilizá-lo. Então, no primeiro passo, nós precisamos de instrumentos de avaliação do estresse que sejam científicos e sejam acessíveis na sua administração e na sua interpretação. Agora, apesar da importância fundamental da avaliação científica do estresse, nós temos que admitir que há uma escassez de instrumentos com adequadas evidências psicométricas. Muito poucos instrumentos medem o que se propõe a medir. Então, às vezes eu vejo na internet pequenos instrumentos que medem fatores de estresse, estressores. Medir estressores não mede estresse. Medir estressores é algo diferente. Por quê? Porque cada um reage diferente ao estressor. Então, nós não podemos medir o estresse baseado em eventos da vida somente. Nós temos que medir o estresse como ele está se manifestando no corpo e na mente do indivíduo, que é o que o ISSL se propõe a fazer. Agora, eu queria falar um pouco sobre o árduo desafio de construir um teste. E queria falar também do árduo desafio de ser pioneiro. Porque quem é pioneiro, quem não tem um trabalho prévio no qual se basear, comparar, mensurar, fica sempre numa situação extremamente delicada de provar, de começar do zero uma coisa que não tem como comparar ou medir. E fica até difícil ter uma avaliação do instrumento baseado nisso. E é exatamente porque é muito árduo esse desafio que tão poucos instrumentos são realizados. Nós tivemos, para fazer o ISSL, que ter essa equipe toda maravilhosa, a qual eu agradeci no início, trabalhando para que a parte científica pudesse realmente ser medida de uma maneira adequada. Então, é um árduo desafio construir um teste. E quando eu comecei, em 1995, a medir estresse, eu publiquei um instrumento preliminar, bem doméstico, na verdade, mas eram sintomas que eu havia detectado em pessoas estressadas. Mas aquele instrumento serviu de base para mais tarde se construir o ISSL. E esse ISSL não foi baseado somente na observação clínica, ele foi baseado na observação clínica, ele foi baseado em pesquisas do laboratório de estresse, que eu fundei na PUC de Campinas, e ele foi também baseado em toda a literatura, nos trabalhos de Hans Selye, no trabalho de Spielberger, no trabalho de vários outros pesquisadores de grande nome, com os quais eu tive a graça de estudar nos Estados Unidos. Então, um árduo desafio de construir e de ser pioneiro
não há dúvida nenhuma, influenciou muito o meu trabalho através desses 30 e poucos anos que eu tenho me dedicado ao estudo do estresse. Mas eu vi que foi profícuo todo esse empenho, porque só nos últimos anos o banco de dados de correção automática online do ISSL mostrou que 37.434 pessoas haviam sido avaliadas com o ISSL online. Claro que esse número de pessoas usando o ISSL é muito maior, porque há muitas pessoas que não utilizam a correção online. Mas, de todo modo, esse número fabuloso mostra a aceitação da ideia de que o estresse tem que ser medido, que o estresse tem que ser mensurado de uma maneira científica. E é isso que eu gostaria de enfatizar neste momento, a necessidade de uma mensuração científica. O inventário de sintomas de estresse para adultos, revisado, este agora, que está sendo lançado, é uma versão atualizada do ISSL. Ele tem novos estudos de validade, precisão, e foi atualizado em termos das normas que são adotadas no momento. Os itens não foram mudados, são os mesmos sintomas que já foram levantados em várias pesquisas anteriores. E o ISSL, revisado, é o único teste de estresse para adultos aprovado pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, aqui temos a aparência do ISSL numa caixa que vem as folhas de resposta, que vem um manual completo sobre estresse e todas as características psicométricas do ISSL, e há também um caderno de aplicação e correção do ISSL. Como eu disse anteriormente, o estresse é uma reação indissolúvel de mente e de corpo, que depende da fase do estresse, da gravidade da sintomatologia. E nós temos 53 itens, 19 sintomas físicos e 34 sintomas psicológicos. Trata-se de um instrumento de identificação de sintomas que caracterizam o estado de estresse em pessoas a partir de 15 anos. O respondente, ele só tem que indicar se ele teve o sintoma, aqueles sintomas, nas últimas 24 horas, na última semana ou no último mês. E tudo isso pode ser feito em 8 minutos de aplicação, individual ou coletivamente. Por isso que eu me referi a um teste necessário que seja científico e de fácil acesso. O respondente não tem a preocupação de levar um período muito longo de tempo para responder ao teste. Ele responde em menos de 10 minutos. É fácil a aplicação, é fácil a correção, mas não se enganem. A interpretação requer conhecimento do estresse. Bem, o estresse é uma realidade com a qual a sociedade, seja no Brasil, seja no mundo, precisará sempre lidar. E é importante lembrar que, como qualquer mal que aflige o ser humano, o diagnóstico científico e preciso necessita ser feito antes de tomar medidas preventivas ou curativas. O ISSL-R é a opção. Eu finalizo aqui, deixando meus contatos. Os colegas vão apresentar mais detalhes sobre o ISSL e me fico à disposição de perguntas. Aqui tem minhas redes sociais, YouTube, loja virtual, Instagram e tudo mais. Fico à disposição de quem precisar de algum contato. Muito obrigado a essa audiência maravilhosa, que estou vendo que está aqui presente. Mais uma vez, obrigada a Nila Press, essa editora extraordinária, e a toda essa equipe que tanto trabalhou para tornar esse momento uma realidade. Obrigada a todos. Marilda, que show, que apresentação primorosa. Também não seria difícil imaginar que você iria por essa via. Nós estamos acompanhando aqui o bate-papo, eu mesmo estou acompanhando o tempo todo,
Nós temos inúmeros alunos seus que estão presentes. Eu acho que essa é uma das principais características de um bom professor, não é? Ele forma alunos no primeiro momento, mas depois amigos, colegas, pessoas que querem que a gente cada vez fique melhor, evolua na carreira. Então, acho que o sucesso do ISSL também é demonstrado nos seus alunos, nos seus mentores, naquelas pessoas que estão aqui, inclusive nós hoje da Nila, né, que somos seus amigos há mais tempo, mas nós estamos recentemente cada vez mais conectados. Uma coisa muito importante, Marilda, é que nós vamos, ao fim desse nosso evento de inauguração, de estreia do ISSL-R, fazer um sorteio que a Gabi ela vai coordenar. Só que para que esse sorteio seja feito, a gente precisa que todas as pessoas que tenham interesse prestem atenção no bate-papo e cliquem num link. A Gabi vai colocar de tempos em tempos esse link e agora eu vou copiar e colar para vocês verem mais ou menos do que a gente está falando. Ó, mandei para vocês aqui. E vocês vão notar que é um link do Google Forms. Vocês precisam entrar, se inscrever, porque sem isso a gente não vai conseguir saber quem é quem, beleza? É muito importante que vocês façam isso durante a apresentação dos palestrantes. Legal? Nós estamos hoje num dia super agitado e com pessoas extremamente ilustres. Eu tenho o privilégio de estar perto, não somente agora, mas também durante os últimos meses. E agora eu queria fazer as honras da casa para uma pessoa que ele é definitivamente uma das grandes gênesis da editora Nila Press, é uma das almas da nossa equipe, um pesquisador sênior. Sempre que ele fala com muita profundidade, com muita segurança, o que faz com que todos nós tenhamos um privilégio de trabalhar com ele. É o Roberto Cruz. Ele é um amigo nosso, pesquisador da UFSC, um dos profissionais mais citados no nosso meio de psicologia. O índice H dele é altíssimo, o que mostra que ele é uma pessoa não apenas com uma relevância nacional, mas extremamente reconhecida pelos seus trabalhos no meio internacional. Não apenas em psicologia, nessa parte mais clínica, mas também em epidemiologia, saúde dos trabalhadores, estresse e situações relacionadas. O Roberto, daqui a pouco, ele vai compartilhar a tela conosco. Ele vai falar sobre a importância de avaliar sinais e sintomas do estresse com base no ISSL-R. Novamente, volto a falar para vocês que vocês estão extremamente convidados a colocarem perguntas, observações, fazerem comentários no bate-papo. Além da gente responder ao fim, a gente também vai aprender um pouco com vocês. E não se esqueçam, sempre que vocês quiserem clicar no bate-papo, basta clicar no botãozinho de bate-papo, chat em inglês, e também vocês vão ver o link para que vocês possam se inscrever no nosso sorteio. Roberto, é um privilégio estar aqui compartilhando nossa sala virtual com você. Sinta-se em casa, eu estou aqui do seu lado se você precisar de alguma coisa. Boa noite, Luiz. Muito obrigado pela apresentação sempre gentil, né? É sempre bom ter pessoas que são tão gentis quanto você, né? Acho que é bacana aí, né? A gente fica lisonjeado. Eu queria cumprimentar todo o time da Nila Press, Irene, Ivan, Sandra, Gabriela, Ingo, Gunther, que não está aqui presente, ele está neste momento em viagem em Minas Gerais, participando de uma atividade importantíssima da Nila, mas, obviamente, está sempre aqui em pensamentos, comunicando com a gente, Denise e todo o grupo da Nila. Mas, obviamente, a estrela da noite, a doutora Marilda Lippe, eu acho que todos conhecem, né? Quem nunca ouviu falar da Marilda e do ISSL, né, Marilda? Eu conheço desde que eu me formei em psicologia. Usei muitas vezes, eu trabalhei na área ocupacional durante muitos anos, né? Eu sou pesquisador ligado à saúde também. Usei nas minhas avaliações psicológicas a primeira versão editada pela Casa do Psicólogo e fiquei muito feliz em integrar a equipe que, anos depois, né, foi trabalhar na base, nos estudos psicométricos do material produzido por você. Então, muito honroso também poder fazer parte da tua história, Marilda. Você conhece como uma grande pesquisadora na área. Então, eu vou brevemente, Marilda, se você me permitir, provocar algumas coisas aqui com o nosso plenário, a partir da bela apresentação, mas, de fato, que estamos aqui comemorando o retorno do ISSL na sua versão aí revisada, tá? Ele nunca saiu de nós, né? Tanto é que todo mundo conhece, falar ISSL todo mundo conhece, mas ele volta renovado, revisado, com novos estudos, atualizado,
né? Isso é muito bacana e, obviamente, a Nila Press marcou um gol de placa, né? Como a gente diz, né? Mas muito bem. Eu me propus brevemente a falar sobre a importância de avaliar sintomas de estresse, considerando o próprio ISSL, tá certo? Bem basicamente, eu acho que a Marilda frisou uma coisa muito importante para quem trabalha com avaliação psicológica e trabalha na área da psicologia, em geral, nas várias a área de aplicação, né, do exercício profissional, que a gente não pode confundir estressores, o estresse e os sintomas de estresse. A Marilda salientou muito bem e quem trabalha, seja na área organizacional, em ambulatórios, na clínica, né, fazendo avaliação psicossocial, fazendo avaliação até no trânsito, eu vi aqui no nosso plenário, vi muita gente de todo o país, né, Ivan? E tem gente de todo quanto é especialidade, aqui eu estava rastreando rapidamente pelo chat, Luiz. Tem gente aqui ligada ao trânsito, ao trabalho, à clínica, isso é muito bacana, tá? Mas eu acho que, PF, tem uma então, turma aí da Polícia polícia, Federal. segurança, né, isso é muito bacana. Então, eu acho que uma coisa muito legal para todos nós, independente do exercício profissional em psicologia, é identificar que existe o que a Marilda falou muito bem, dos eventos da vida, né, os estressores que todos nós somos submetidos, e o estresse como um grande escopo, né, que inclui o estressor, mas inclui todo o processo de coping, de adaptabilidade, de enfrentamento e tal, e os sintomas, de certa maneira, refletem uma espécie de fracasso do sistema adaptativo e de funcionamento homeostático do organismo. Então, uma coisa muito legal, eu diria que a gente tem 3 perguntas interessantes para fazer, olhando toda a história do SSL. O ISSL faz 3 perguntas muito interessantes, né? Vamos imaginar o seguinte: quais estressores impactam na sua vida, na sua saúde, na sua qualidade de vida? A Marida citou alguns na apresentação aqui agora, alguns um pouco amplos, outros muito próximos da gente, né? Que a gente se depara todos os dias. Então, a primeira pergunta é essa: quais eventos da vida impactam a minha saúde e a minha qualidade de vida? Alguns muito próximos, alguns não tão próximos assim. A segunda pergunta importante é quais estressores você consegue controlar. Nem todos nós conseguimos. Alguns precisamos de ajuda, né, marido? Você tem uma experiência muito bacana de orientação nessa área de supervisão clínica nessa área. Nem sempre conseguimos controlar estressores. E existe uma expressãozinha na psicologia que nós chamamos de locus de controle, para identificar exatamente a nossa capacidade de conseguir controlar alguns estressores. Depende de várias condições intrínsecas, internas do próprio organismo, que são fisiológicas, físicas, somáticas, psicológicas, etc., que a doutora Marida já salientou. E a terceira pergunta que não quer calar, e que o SL chama a atenção no seu manual técnico, é se a gente consegue ou não controlar esses estressores, a gente, na verdade, está lidando com as chamadas respostas adaptativas. A gente quer proteger o nosso sistema, o nosso funcionamento. E quando o locus de controle começa a perder qualidade de funcionamento, esse equilíbrio dinâmico, ele começa a apresentar sintomas, começa a se manifestar sintomas. E, obviamente, a terceira pergunta que não quer calar, e aí vou voltar a frisar o manual técnico do SSL, que está muito bom: como o seu corpo responde a esses estressores? Então, nosso corpo reage aí basicamente com sinais e sintomas. A gente poderia chamar aí, com base no SSL, de sintomas somáticos, fisiológicos, somáticos, ou sintomas psicológicos, tá? Então, essa é uma forma reativa do nosso organismo, tá? E com base nessa terceira resposta, que é onde está a importância do ISSL. O ISSL é uma técnica de rastreio que vai tentar identificar em que fase o seu organismo se encontra respondendo, com qual qualidade responde a esses estressores, e o fato de você identificar essas fases, graus ou níveis, lhe permite aí indicar, orientar, tomar decisões em várias áreas da psicologia, tá? E o que o estresse tem a ver com a saúde mental? Vamos imaginar aí essa florzinha e essas pétalas caindo, né? A perda a falta de capacidade adaptativa e de controle do funcionamento do organismo, que estão muito relacionados ao fracasso de lidar com os eventos estressores, acaba influenciando o bem-estar das pessoas. A gente vai sentindo a flor, né, murchando, tirando pétalas de nós. A gente fica menos capaz de lidar com os eventos da vida. E aí, uma coisa importante em relação ao controle do estresse
é que o controle do estresse nos permite identificar duas condições importantes do organismo, que é a dimensão cognitiva e a dimensão afetiva, tá? Então, quando essa minha relação com os estressores é mal desenvolvida, mal adaptada, mal gerenciada, e, portanto, manifesta-se sintomas de estresse, eu começo a perder satisfação com a vida, eu começo a me desmotivar com a vida. Por isso que ele é grave nesse sentido, por isso que pode ser crônico, como já foi salientado na palestra da doutora Marilda. E a dimensão afetiva também, né? Se os sintomas, se a manifestação de sintomas se tornam moderadas, se tornam graves, se tornam crônicas no sistema, no organismo, obviamente interfere na dimensão afetiva, ou seja, eu perco o prazer e perco a minha capacidade de ser feliz. Por isso que a identificação e o controle do estresse passa a ser tão importante do ponto de vista da saúde das pessoas, não somente na sua dimensão clínica. Agora, se a gente olhar mais especificamente, e aí eu vou referir uma experiência, Marida, que eu tive nos últimos 8 anos na Antártica. Quer ver a situação de estresse? Vai avaliar a saúde mental em ambiente antártico. Aí você vai ter ideia do que significa o estresse na sua natureza mais original. Imagina. Com condições extremas, pessoas trabalhando, pessoas se relacionando, pessoas interagindo com o ambiente e passando por vários estressores. E com várias variações, Maria, do que o SSL vai tratar. Marcadores biológicos que interferem na sua capacidade somática de reagir ao estressor, marcadores psicológicos que interferem na condição de reagir ao próprio risco. Tem uma parte muito importante do manual do SSL que fala da relação do quanto as manifestações importantes do estresse interferem na sua potencial capacidade de lidar com riscos. Não é? Isso eu observei em ambientes extremos, que a gente chama ambientes AIS, né, onde a gente investigou vários aspectos que são considerados estressores, inclusive a produção de riscos à saúde mental, que é um aspecto que a SSL trata no seu manual, em que medida há uma correlação, inclusive lá vocês vão identificar no manual, estudos de correlação entre a manifestação de sintomas identificados no SSL e sintomas de ansiedade, estresse e depressão, tá, gente? Está lá no nosso manual, né, que ficou muito bacana, tá? Muito bem. E essas respostas, elas são somáticas, elas são psicológicas. O SSL vai capturar uma série desses indicadores em 3 quadros importantes, né? Nas últimas 24 horas, na última semana e no último mês. O SSL vai capturar essa dinâmica da resposta do organismo, tá certo? E isso vai nos ajudar, e de que maneira? Imagine você um psicólogo lidando com saúde das pessoas. Você vai usar o ISSL para lidar com 3 condições importantes da saúde das pessoas. A primeira condição é que a gente chama de subclínica, que aparentemente as pessoas não têm sintoma, né? É assintomático, não há uma doença, são só apenas sinais de alerta, você está ficando mais irritado, né, marido, com sintomas gástricos, palpitações, arritmias, não é? Você começa a perceber e as pessoas começam a perceber perto de você que você está ficando mais irritado, que você está mais incomodado, que você está em desconforto, que a gente chama de condições subclínicas, ou seja, ninguém diagnosticou você, mas você já apresenta algumas condições de alterações ainda que ainda não devidamente diagnosticadas ou rastreadas. Entretanto, essa condição pode se tornar aguda, né? Pode aparecer eventos importantes, dores, sintomas somáticos, né? Cardiovasculares, né? Doenças em geral ligadas ao sistema imunológico, gástricos, como afirmou a doutora Marilda, que pode se tornar crônicos. Aí vem a importância do SSL. O SSL, ao capturar a manifestação cada vez mais aguda, porque tem uma régua, né? Vou usar uma metáfora, o SSL, de leve a moderado a grave, você pode identificar que essas manifestações podem indicar um processo crônico se instalando na sua vida. Então, para quem trabalha com a clínica, para quem vai avaliar o que a gente chama de ASO na área ocupacional, né, o atestado de saúde ocupacional, ou seja, identificar esses elementos que antecedem a um evento se tornar crônico, ainda em sintomas subclínicos, quem trabalha na área do trabalho, na área do trânsito, na área, né, emergência e desastre, vai perceber muito bem o que eu estou falando, que as pessoas começam a adoecer lá nessas condições iniciais, são subclínicas, são agudas, mas que se você não controla, não gerencia, você obviamente vai para uma fase mais crônica. Muito bem. E aí, qual o mantra? O mantra é, como é que a gente usa o SSL?
né? O SSL, como a Marilda bem colocou, foi feito de uma forma, apesar da sua complexidade teórica, vamos dizer assim, mas ele foi feito de uma forma para simplificar a vida de quem trabalha com ele, né? O sistema de codificação de score, de classificação de score, né? De classificação do grau da manifestação, foi devidamente trabalhado do ponto de vista estatístico aí com o nosso grande Luiz Anunciação, nos ajudou bastante nessa tarefa. E o SSL vai fornecer ao psicólogo um grau, né? A doutora Marilda falou, né? Esse grau nos ajudar a entender o quanto, né, essa manifestação de estresse produz um certo risco para a vida, né? Se tornar crônico, você não dar conta mais, né, de lidar com isso. Uma vantagem operacional também, para quem já conhece o material também já sabe, o tempo de aplicação da SSL é relativamente curto, entre 8 a 10 minutos, a doutora Marilda citou brevemente, e que ele pode ser aplicado individual ou coletivamente, o que ajuda bastante o exercício profissional quando você tem que rastrear isso em setores ocupacionais, setores de trânsito, emergências, ambulatórios, situações de treinamento, né? Em que você tem a necessidade de fazer um rastreio técnico para eventual potencial de risco. Mas você também pode aplicar lá na clínica privada, né? A clínica consultorial, porque ele tem a capacidade também de resposta individual. Ou por tudo isso, o SSL também te dá algumas opções de cotejamento da classificação obtida com o material em tabelas normativas validadas pelo Conselho Federal, também já referidos, que pode ser tabela de score geral, ou seja, distribuição de score nessa população, nessa pessoa que você está avaliando, faixa etária, sexo, por escolaridade. Bom, com tudo isso, o que a gente pode agradecer aí, né? E, felizmente, a Nila Press conseguiu dar como eu chamo aí, um golaço, né? Aproveitando o time aí da Copa do Mundo. E com esse golaço nós estamos aí blindando os psicólogos, oferecendo à comunidade dos psicólogos mais um grande instrumento técnico com aval de muitos anos de trabalho, muitos anos de pesquisa. Só para vocês terem ideia, originalmente, o material, o banco de dados que nós trabalhamos, foi bastante grande, né, Marilda? Mais de 35 mil casos originalmente trabalhamos. Então, um material robusto, depois ele foi alinhado, ranqueado pela equipe de psicometristas da Nila, foi construído todo um sistema psicométrico de interpretação, e não tenha dúvida que ele passou a ser válido pelo Conselho Federal, porque também não tinha como não sê-lo, né? Ele é um material absolutamente robusto, tecnicamente adequado, e não tenha dúvida que servirá a muitos propósitos na avaliação psicológica no Brasil. É isso o meu recado, espero ter contribuído, doutora Marilda, e parabéns novamente pelo lançamento desse novo material agora no Brasil. Roberto, parabéns pela tua apresentação magnífica, muito interessante, muito esclarecedora. E olha só, sabe uma outra coisa que a gente pode agregar aí? A avaliação do estresse antes e após intervenções. Exato. Criando uma linha de base e depois avaliando os programas que as empresas queiram implementar após um período, ou mesmo na clínica. Você pode avaliar o paciente no início da terapia e mais tarde também ver a evolução que o quadro teve, né? Mas muito bem exposto que você colocou, parabéns. Obrigado, Marilda. Devolvo a palavra ao nosso Cicerone da noite, doutor Luiz. Mediador, né? Pois é, hoje eu estou fazendo as honras da casa, né? Bom, novamente, eu acho que todos nós aprendemos muito a escutar o Roberto. Eu mesmo sempre tomo nota, faço sempre alguma observação no papel, porque eu acho que o Roberto tem uma profundidade tremenda no que fala, além de ser uma referência, né? E necessariamente estou vendo aqui que isso tem despertado perguntas. A gente vai deixar para o fim essas perguntas, mas vocês estão caprichando. Tem muitas perguntas que eu estou vendo aqui que são realmente muito difíceis de serem respondidas, muito desafiadoras. Eu acho que a gente vai ter uma boa troca ao fim desse nosso grande evento, né, organizado pela Nila. Eu acho que o Roberto me alertou uma coisa muito importante: nós estamos no meio da Copa, não é? E reunir quase que 100 pessoas num evento online para lançar um teste é um desafio enorme que a Nila fez, e eu acho que superamos, não é?
Porque disputar com a Copa não é fácil, não. Não é Um golaço, é um golaço, Luiz. Realmente é um golaço. Luiz, nós temos 370 pessoas inscritas nessa live. Pois é, isso tem deixado... Posso falar a grande realidade para você, Marilda, isso tem deixado a gente com muita felicidade, porque é sempre um grande desafio conseguir reunir pessoas, mesmo no ambiente online, de realidades, contextos tão distintos, uma vida que cada vez mais é agitada, em que cada momento a gente tem menos tempo para fazer algumas coisas. Então, 300 pessoas, mais de 300 pessoas inscritas, 100 pessoas quase que presencialmente aqui conosco, ao mesmo tempo, é definitivamente um marco que a gente tem que comemorar. Eu acho que nesse momento eu vou compartilhar a tela com vocês. Eu não vou me prolongar muito, até mesmo em função do horário. Quando vocês estiverem visualizando a minha tela, eu peço só um pequeno feedback. Isso. Sim. Eu quase sempre utilizo duas telas aqui no laboratório que eu estou, então vocês vão reparar que às vezes pode ser que eu esteja olhando um pouquinho para o lado, porque é simplesmente uma outra tela que me alerta em relação aos slides que vêm por aí. Tá bom, pessoal? Uma coisa importante, eu sempre gosto muito de começar parabenizando os nossos autores, as pessoas que estão aqui com a gente, mas essencialmente também a editora Nila Press, que tem feito um trabalho excelente de conseguir reunir pessoas e produtos numa sociedade cada vez mais imersa em tecnologia, imersa em cultura, imersa em conhecimento. A gente sabe o desafio que é trabalhar com avaliação e psicometria no Brasil. Nós estamos de parabéns, não apenas por termos cada vez mais produtos que são qualificáveis a uma avaliação psicológica, mas também pessoas que não apenas reúnem habilidades profissionais, mas também pessoais. O time da Nila Press é um time muito coeso, muito unido. Cada vez mais eu acho que a gente tem que parar de chamar de time e chamar de família, porque definitivamente nós passamos muito tempo entre nós e a gente tem um carinho enorme por todos nós aqui. Muito bom estar com a querida Marilda. Eu te conheço há pouco tempo, essa é a grande realidade, apesar de compartilhar o sentimento que o Roberto falou, antes mesmo de eu me formar. Eu sou mais velho do que eu aparento. Eu fiz a barba de propósito para parecer mais jovem do que eu sou. Mas antes mesmo de me formar, a gente já tinha contato com o ISSL. A gente já tinha esse contato. Era um instrumento muito utilizado e eu lembro bem disso, que nas aulas, das mais variadas características e assuntos de psicologia, ISSL me foi apresentado numa aula que eu fiz de psicopatologia. Eu lembro bastante bem quando as pessoas comentaram sobre a importância de avaliar características associadas a estresse, ansiedade, a burnout, que era um tema que as pessoas estavam começando a colocar de uma maneira um pouquinho mais enfática. Olha, eu estou formado há 15 anos, eu imagino o desafio que foi para ti há mais tempo trabalhar de assuntos tão pioneiros e tão de vanguarda. Também me foi colocado, eu lembro bem, na aula de psicologia organizacional, porque definitivamente o estresse é uma característica, infelizmente, muito presente em relações trabalhistas, em relações associadas a empresas. Eu lembro bastante bem, Marilda, quando as pessoas me falaram, isso foi algo que eu guardo da graduação, poucas coisas, né? A gente sai da graduação e leva conosco. Uma delas foi justamente as fases do estresse, como você estava comentando logo no início, que naquele momento me falaram de 3, né? Aquela primeira, que é um alerta. A segunda, que eu sempre achei um termo, não sei se você concorda, até uma pergunta que no fim eu vou fazer, que o termo resistência me pareceu algo muito positivo. Eu lembro que era bem mais amplo, pô, resistência é uma coisa boa, quando de fato não é nada bom. E depois exaustão, claramente, semanticamente associado a algo ruim. Então, eu acho que hoje fazer parte do ISL e SSL revisado é muito importante, porque não é apenas parte da psicologia, eu me sinto como parte desse processo, parte da minha vida. Então, é muito bom compartilhar esse momento com você e definitivamente eu me sinto um privilegiado de poder, nesse momento, estar no outro lado da mesa, né? No momento eu era estudante e hoje eu consigo passar um pouquinho daquelas coisas que a gente faz na Nila para as nossas 300 pessoas aqui nesse nosso evento. Bom, vamos começar do começo, não é? Quase sempre, quando alguém é chamado para falar sobre aspectos estatísticos e psicométricos, faz como esse bebê, que é esperto, rapidamente sai da sala, porque, com muita frequência, assuntos estatísticos e psicométricos são vistos como mais chatos, porque muitas vezes são mais áridos, são mais técnicos. Então, eu vou tentar, nessa minha apresentação, oferecer um voo panorâmico, muito, muito, muito amplo, no entanto, sem ser rasteiro, sem ser pobre, sem ser simples.
Eu vou tentar o máximo possível fazer com que também isso seja agradável para todos, que a gente possa entender. Eu acho que essa é a palavra que a gente precisa guardar quando pensar em características psicométricas do ISSLR, robustez. Tentando passar a robustez, a segurança que o ISSL tem, essencialmente na avaliação de características associadas ao estresse. Eu vou ter minha apresentação num tempo de 10 minutos no máximo, mas falando sobre a amostragem, teoria de resposta ao item, mas essencialmente pegando aspectos clínicos, e depois, ao finzinho, tabela de normas, de forma que a gente possa ter uma aplicação um pouquinho mais conectada com o dia a dia. Quero já deixar bastante claro que a minha formação original é muito mais orientada à bioestatística e psicometria. Então, quando eu falar sobre tabelas de normas e aspectos clínicos, vocês vão colocar uma pitada de sal e uma pitada de desculpas, porque as pessoas mais especializadas para isso definitivamente não incluem o meu nome. Então, vamos lá. O primeiro grande ponto, não é? A amostragem. Acho que quando a gente pensa em amostragem, com uma frequência enorme, vem aquela imagem daquele leãozinho se olhando num espelho, da forma pela qual a gente gostaria de ser. Eu acho que todo mundo gostaria de ser um leão, né? Quando se olha no espelho, porque definitivamente é uma imagem forte, uma imagem que passa segurança e é uma imagem também muito positiva. Em estatística é tudo menos isso. A grande realidade, quando a gente pensa em estatística, é que se o gatinho se olhar no espelho e vir um leão, provavelmente essa pessoa está pesada, está viciada. A grande realidade é que, nesse aspecto estatístico, talvez a melhor representação de uma boa amostra, eu estou utilizando um termo super qualitativo, eu sei disso, é como se fosse uma maquete, uma construção em miniatura daquilo que depois de algum tempo vai se transformar na realidade. Mas todos nós conhecemos a Torre Eiffel, a Torre de Eiffel, em Paris, não é? E essa maquete, e quando a gente superpõe a maquete com a versão real, ela é muito parecida. Eu acho que a principal característica de uma amostra é que ela possa ser representativa o suficiente da população a que ela faz parte. Em outras palavras, uma amostra adequada é aquela que, se você estudar a amostra, você sabe o que vai acontecer na população. É um processo que a gente chama de inferência. Agora, existe uma condição que ela é bastante presente nas pesquisas feitas em psicologia e nas áreas de humanidades e de saúde no geral. Artigos como, de vez em quando, o Roberto fala que vai fazer uma pequena provocação, e esse artigo ele começa definitivamente com uma provocação que não era nada pequena. Esse artigo acho que é da década de 90, que ele falava sobre clinic metrics, ou seja, tipo uma clinicometria, e classicamente a gente vê uma clinicometria nesse termo com duas pessoas, uma conversando com a outra, seja no divã, seja no consultório, seja fazendo uma análise, e uma psychometrics, né? Como se fosse a psicometria. É como se houvesse uma grande barreira entre a clinicometria e a psicometria. É um artigo provocativo que, se a pessoa só lesse o título, ela não ia entender bem o artigo. E o seu artigo provocativo eu li até o fim, que no fim ele coloca mais ou menos, agora com o uso mais liberal, que não é preciso construir pontes entre isso, chamado de clinicometria e psicometria, porque não tem ponte, porque não tem espaço. A grande realidade é que nós, essencialmente, estamos em camadas, às vezes, distintas, mas essencialmente com o mesmo interesse. Quando uma pessoa trabalha com clínica, ela depende de modelos psicométricos. E quando uma pessoa trabalha com modelos psicométricos, ela depende essencialmente de clínica. Ou seja, é muito mais visto como uma moeda com duas faces do que duas, três ou quatro moedas diferentes. Por que eu estou falando isso? E partilhando que essa distância entre clínica e modelos psicométricos é uma distância muito mais de camadas de profundidade de interesse do que real no meio que a gente vive. Esses os três termos que, numa boa aula de psicometria, as pessoas colocavam. E validade, as pessoas dormiam, fidedignidade, roncavam, normas, o aluno acordava porque via ali uma apresentação clínica, algo já mais perto de testes psicológicos. E sempre que eu pensava em relação a normas, me lembrava um pouco da minha infância, do material dourado. Eu não sei se vocês passaram numa aprendizagem de matemática utilizando esse material dourado. Eu acho que hoje deve ser um iPad, não é? Ou algo assim. Uhum. Mas na minha época, o material dourado era uma forma bastante criativa e concreta de ensinar lógica numérica. Então, você tinha as unidades, que estão aqui desse ladinho, eu vou colocar o mouse coloridinho, a criançada contava, né?
pessoas com descalculia tinham uma dificuldade enorme em fazer isso, eu lembro bem. Só não sabia o nome, mas eu lembro bem. Aí você tinha dezenas, centenas, milhares, e era uma caixa grandona, não é? Que as professoras ou professores pegavam e utilizavam. Está aqui o André, método Montessori de ensino. Está vendo? Uma coisa que eu nunca soube, eu chamava de aulas criativas ou algo assim. Porque o ISSL é um instrumento favorável pelo Conselho Federal de Psicologia. Isso para a gente é muito bom. Isso funciona como um selo de qualidade, porque a gente sabe o desafio que foi. Eu lembro que a gente trabalhou Natal, trabalhamos Ano Novo, tivemos muitas reuniões que nós chamamos de emergenciais, para que a gente pudesse fazer os algoritmos fechar. Eu estou aqui na PUC até agora, eu estava numa outra sala, estou aqui hoje no laboratório, estava numa outra sala, eu vim aqui domingo, lembro? O estresse que me deu fazer isso, hein, Marilda? Então, eu domingo aqui. Por um lado, era uma coisa interessante, porque eu nutri uma boa amizade com os seguranças. Ele viu o departamento tomar café, que era o único aberto, era aqui o de Química. O Química fechava meio-dia, eu saía um pouquinho mais tarde. Então, hoje eu consigo estacionar sem muita dor de cabeça aqui no campus, depois disso. Então, eu acho que segurança, essencialmente, por um teste ser favorável para o Conselho Federal de Psicologia, com novas tabelas, um novo manual, uma parte teórica extremamente cautelosa, cuidadosa e caprichosa, feita por você e pelo Roberto. Eu acho que esse é o primeiro passo para que a gente possa ter uma segurança na utilização de SSLR em vários contextos. E o outro, com muita felicidade, a gente entende que o Conselho Federal de Psicologia é um órgão fundamental para que um teste seja considerado favorável. Todos nós entendemos isso, a NILA entende isso. No entanto, essa é uma evidência. Quando a gente consegue fazer uma publicação da qualidade que nós acabamos de fazer, uma das revistas mais bem qualificadas, não apenas no Brasil, mas na América Latina e também no mundo, que é a Paideia, a gente fica muito seguro do nosso trabalho. A gente fica muito seguro que nós, no Brasil, estamos produzindo não apenas ciência, mas ciência de qualidade. A gente brinca bastante aqui na PUC, Maria, que muitas publicações que alguns colegas têm, elas não mexem a agulha da ciência, sabe? Então, publica, no fim a gente coloca numa balança, tem 2 quilos de papel ali, só que não mexeu a agulha, não é, da ciência, não deslocou para o ladinho direito, que é o que a gente quer. Eu acho que nesse momento a gente consegue unir a tal da clinicometria com a psicometria, não é? Fazendo uma publicação de grande qualidade, de grande impacto. Eu acho que nos pouquíssimos instrumentos, agora posso falar mundo, que teve a preocupação em fazer um processo de amostragem tão conectado com a realidade brasileira, tão conectado com a realidade contextual, que conseguiu fazer uma teoria impecável sobre as evidências neurocientíficas do estresse e ter tabelas de normas, modelos psicométricos que não são apenas robustos para o conselho, mas também para o colegiado de profissionais de ciência, profissionais que trabalham no dia a dia com isso. Eu acho que na ponta do lanço o que a gente quer é oferecer para as pessoas uma melhor avaliação, porque, essencialmente, um bom processo de intervenção começa no diagnóstico, numa avaliação bem feita. E o SSL produz isso. Agora, eu sempre acho que muitas apresentações, pessoal, elas funcionam, eu gosto muito de correr. Então, uma das tarefas que eu faço para melhorar meu estresse é a corrida. Eu acho que vocês já repararam, né, que a corrida, quando você corre, Roberto, Marilda, muitas vezes você vê várias pessoas correndo, né? Copacabana, na Barra, isso acontece direto, você corre para um lado, a pessoa corre para um lado, corre para o outro. Eu acho que, essencialmente, um trabalho não científico é muito próximo com pessoas correndo. Cada qual vai para um lado, cada qual com objetivo, cada qual na gíria da corrida é um pace, né? Um tempo diferente. Eu acho que a NILA ela consegue promover a gente não numa corrida, mas num time. Eu acho que nós estamos, nesse momento, correndo na mesma direção, com a mesma finalidade, muitas vezes com o mesmo ritmo. A gente sabe que muitas vezes a gente precisa, para chegar mais longe e irmos juntos, segurar a mão, ir com calma, ir com prudência, ir com muito carinho para que a gente possa chegar no local que a gente quer. E eu acho que, essencialmente, nós chegamos. Hoje, o ISSL, depois de uma longa corrida entre amigos que nós fizemos, um instrumento favorável pelo Conselho Federal de Psicologia. Nós estamos falando de aproximadamente mais 15 anos de uso, reconhecido por 2 publicações fortes internacionais e também com a chancela não apenas da editora Nimba Press, que volta a falar em pouquíssimo tempo vai ser a maior editora do Brasil, mas também com pensadores tão qualificados, Brasil e fora, extramuros como o Roberto, como a Marilda,
Só felicidade estar no dia de hoje com vocês, só alegria em poder mediar um pouquinho esse evento. E agora, encerro minha apresentação, deixo aqui aberto para as perguntas, eu já tenho aqui algumas para fazer para vocês, pessoal. Ivan, mas parabéns pela sua apresentação. Você transformou a psicometria em algo compreensível. Não é uma tarefa fácil de se fazer entender, principalmente quando você pega uma amostra de 37.000 e transforma numa amostra de 4.500. O que isso representa? Que coisa interessante, como você mostrou aí, que essa amostra se tornou altamente representativa da população brasileira. É assim que é em termos de ensino fundamental, o ensino médio e superior. Ficou muito bonita a sua apresentação e a maneira como você explicou tudo isso. Agora, interessante que você falou da agulha, muitas publicações que não mexem em agulha, né? E olha, vou lhe dizer com toda sinceridade, né? Em toda a minha vida, eu sempre primei por fazer trabalhos pioneiros que mexam a agulha, porque eu acho que isso é que faz a diferença. Mas parabéns pela tua apresentação. Na verdade, esse é um colega meu chamado Thomas, que ele comenta isso, porque aqui na PUC a gente tem uma pressão muito grande para publicar. Eu acho não é só na PUC, não, Luiz. Isso gera um estresse muito grande, viu? Então, quando a gente encontra alguém produtivo aqui no meu corredor, eu puxo e boto aqui, prendo, estudo para que a gente possa replicar e fazer mais pessoas assim. Mas chegamos ao momento, antes do sorteio, em que, Marilda, a gente tem aqui algumas perguntas para você. Beleza? Para você e para quem se sentir confortável em perguntar. Sim. Então, só vou fazer a primeira da Gisângela Faria. Ela te fala, professora Marilda, você pensa em avançar os estudos do estresse para chegar a um instrumento que avalie burnout? A bola está na sua quadra, Marilda. Sim, burnout é também um tipo de estresse, o estresse ocupacional, e nós já temos trabalhos mostrando que a fase de exaustão do estresse tem uma altíssima correlação com o burnout. Então, uma das ideias é justamente publicar alguma coisa nessa área, assim. Já temos algumas coisas preliminares mostrando aí que a fase de exaustão tem uma associação em termos da gravidade dos sintomas com o burnout. Uma bela pergunta. Maravilha, Marilda. Excelente pergunta, não é? Aqui tem uma pessoa que se sente privilegiada, que é a Andréa Coqueiro, provavelmente você e o Roberto conhecem, porque ela fala que foi professora da Marilda e do Roberto, e é muito bom, né, Roberto? Você deve conhecê-la, né? Olha, se ela foi professora minha, eu acho que... Fui aluna. Foi aluna. Não, professora não foi, que ela parece bem mais nova, né? Ô, André, prazer em rever. Tem tempo, hein? Faz bolinha, Muito né? tempo, faz 1900 e bolinha. A Marilda foi mais recente, eu fiz ano passado. Prazer em revê-la, André. Ótimo, igualmente. Bom Muito te bom. ver aí, André. Obrigada por vocês. Tem a Gabi também, que falou que foi professora, meu Deus, foi aluna do Roberto, mora hoje em Pará. Aqui nós temos uma pergunta que é a seguinte, não sei quem fez, aqui entrou como Ivan, Nila, o peso maior do estresse vem dos estressores ou da própria pessoa, que é mais vulnerável, Marilda? Essa pergunta é de um valor extraordinário. Veja bem, os estressores externos, aquilo que acontece na vida da gente, podem ser interpretados de uma maneira muito diferente, dependendo de cada um. Então, necessariamente, um fator externo não vai causar um impacto tão grande numa determinada pessoa. O modo dela pensar, o modo dela perceber o mundo ao seu redor, a interpretação que ela dá a este mundo é o que vai determinar o nível de estresse que ela vai ter, a não ser aqueles estressores psicogênicos, que são aqueles inerentemente estressantes, como a fome, a dor, o calor, o frio. Esses estressores não dependem tanto de uma interpretação, porém a grande maioria dos desafios, dos eventos da vida, eles são mediados pela interpretação e a percepção que o ser humano dá. Eu sempre gosto de dizer que cada um faz um recorte do seu mundo. E esse recorte do mundo que nós fazemos pode ser negativo ou positivo. E ele serve de referencial para como você interpreta o mundo ao seu redor.
Perfeito, perfeito. Tem uma pergunta importante que é que o Ivan trouxe também, que provavelmente alguém fez para ele. O ISSL pode ser aplicado pré e pós-intervenção? E, em seguida, quais as vantagens do acompanhamento da evolução e remissão dos sintomas de estresse? Marilda? Outra pergunta extremamente relevante. Veja bem, quando nós aplicamos o ISSL, nós temos um objetivo. O objetivo é ou prevenir ou tratar aqueles sintomas que a pessoa esteja tendo. Então, a ideia seria avaliar o estresse, introduzir alguma modificação na vida da pessoa, que poderia ser um tratamento do estresse, e nós temos um tratamento chamado treino psicológico de controle do estresse, que é um tratamento de 12 sessões, pontual, breve, focal, baseado na terapia cognitivo-comportamental, e depois reavaliar para saber se a pessoa melhorou. Não vale a pena só a pessoa avaliar se a pessoa tem estresse e deixar. Porque seria até certo ponto um pouco de crueldade eu verificar que o meu funcionário, o meu colaborador tem estresse e não fazer nada para ajudá-lo. Então, a ideia seria, dentro de uma empresa, avaliar os colaboradores, entrar com um programa de intervenção e reavaliar para saber se houve uma melhora nessas pessoas. Se eu trabalho em clínica, a ideia também seria avaliar meus pacientes quando eles entram na terapia, implementar a terapia e depois reavaliar para saber se houve uma melhora significativa. A ideia é sempre prevenir ou melhorar o estresse da pessoa. Perfeito, perfeito. Marilda, tem uma pergunta que veio aqui para mim, como privada, não é? Que é qual é a diferença da ansiedade para o estresse? Essa pergunta me fazem em todas as palestras que eu ministro, em todos os treinamentos, eu acho extremamente importante falar sobre isso. A ansiedade pode ser um sintoma de estresse, então você pode ser uma pessoa que tem um nível de estresse absolutamente, totalmente normal, mas se você estiver com um nível alto de estresse, você vai ter ansiedade, porque o estresse produz um estado de expectativa, de preocupação, se você vai ser capaz ou não de dar conta do que está acontecendo. Isso cria estresse. Agora, vamos dizer que a pessoa não tenha nenhuma situação de estresse acontecendo e, mesmo assim, ela tem uma natureza ansiosa. A ansiedade, hoje em dia, já foi determinado que pode ser um traço genético. Então, há pessoas que têm uma sensibilidade maior do sistema límbico e, consequentemente, tem um nível maior de ansiedade. Para esta pessoa, a ansiedade pode ser um precipitador, pode ser um estressor na vida daquela pessoa. Então, o traço genético de ansiedade pode criar estresse e o estresse pode criar ansiedade naquelas pessoas que não têm uma vulnerabilidade maior genética. De todo modo, mesmo na pessoa que tem já o traço genético de ansiedade, se ela está estressada, a ansiedade piora. Ela precisaria aprender a lidar com a ansiedade. Eu acho que a última pergunta, Marilda, eu sei que o papo está ótimo, mas que a gente vai fazer um sorteio. E lembra as pessoas de colocarem novamente os e-mails nesse link que a Gabi está colocando para a gente, a Sandra também, do Johnny. O ISSL pode ser utilizado em avaliações forenses, combinando com outros instrumentos, Marilda? Isso é muito interessante, com certeza absoluta. Você pode usar o ISSL e usar também um teste de ansiedade, um teste de depressão. Você pode também averiguar quais são os fatores de estresse que existem na vida da pessoa. Nós temos, por exemplo, alguns instrumentos que ainda não estão validados, não estão ainda validados pelo Conselho Federal de Psicologia, mas que a gente já está começando a usar em pesquisa, que são instrumentos que avaliam as condições ambientais numa empresa capazes de gerar estresse. Então, por exemplo, na Polícia Civil, na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiro, nós temos instrumentos para cada um desses órgãos que avaliam o estresse vindo desses fatores que ocorrem na profissão. Então, o ISSL pode ser usado junto com
outros instrumentos, sim. E quem quiser saber mais, Luiz, eu vi uma pergunta sobre qual um livro que eu indicaria. Isso, então, são 2 livros que eu acho que são primordiais. Um é o Estresse ao Longo da Vida, que faz um estudo do estresse antes do nascimento, durante a gestação, mostrando o impacto do estresse na gestação até a terceira idade. Então, estresse ao longo da vida. E há um outro livro para quem quer saber mais sobre a parte fisiológica, todo o mecanismo fisiológico que o estresse gera, que é Mecanismos Psicofisiológicos do Estresse. É um livro pesado, um livro difícil, é somente para quem realmente deseja entender mais sobre esse mecanismo psicofisiológico do estresse. Mas são 2 livros, um para o clínico, outro para o pesquisador. Bom, acho que nós estamos num evento de muita felicidade e conhecimento, não é? É sempre bom conseguir estar nesses eventos. E agora... que foram feitas, pessoas bem interessadas, né? Quero mais Trabalhar. uma vez, quero agradecer a Nila, editora. Eu sei que o Igor não pôde estar aqui presente, mas eu quero que o meu agradecimento chegue a ele e a todos vocês que formaram essa equipe maravilhosa, que eu sei o quanto foi trabalhoso, eu sei o quanto foi, na verdade, necessário ser motivado no dia a dia para poder dar conta de tudo que era necessário. Vocês estão muito de parabéns e foi um grande prazer, tem sido um grande prazer conhecer vocês melhor. E espero que a gente continue fazendo muitos outros trabalhos conjuntamente. E mais uma vez, obrigada a todos vocês. Beleza, Maria. Também agora, em nome da Nila, eu quero falar que tem sido um prazer trabalhar com você. Certamente nós teremos novos instrumentos, produtos, tecnologia vindo. E agora, caminhando para o fim, eu gostaria que todos tivessem um dezembro excelente. Nós começamos e encerramos um ano com muita dificuldade, foi quase sempre um retorno às atividades presenciais. Nós sentimos que nós conseguimos fazer um bom ano, apesar dos apesares. Em nome da Nila, eu desejo que todos tenham um excelente Natal, um excelente fim de ano, que comece em 2023 com ainda mais alegria, mais ânimo e mais vontade de viver do que nós tivemos nesse ano. É um prazer contar com vocês, time. Que bom vê-los novamente. Eu acho que a gente vai ter novas oportunidades de fazer eventos como esse, que reúne pessoas tão qualificadas em momentos tão importantes. Fiquem bem. Por hoje é só, pessoal. Um super abraço. Boa noite, pessoal. Um abraço a Boa todos. noite.